Pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan Silva, trazendo aqui um vídeo, né, a respeito dos processos químicos de fabricação, passando pelo conteúdo, né, que o professor apresentou no início, os 3 slides iniciais, e o corte aqui de exercício ele vai ficar num vídeo à parte. Bom, os processos químicos de fabricação eles definem, né, como processo químico qualquer operação, conjunto de operações que provocam transformações químicas, podem ser bioquímicas ou física de um material, ou mistura de materiais. Lembrando que a gente tem indústrias que apenas processam, indústrias que realmente fazem transformações químicas, né? A gente tem produtos. Então, o objetivo é entender, né, como as matérias-primas selecionadas ou disponíveis para tal, elas geram os produtos. Aqui estão os processos químicos, né, de indústria química, né? Ela recebe a matéria-prima para a geração do produto. E ela pode ser fracionada sem alterações químicas, né? Você apenas mistura, ou você sofre com reações químicas no processo. Aqui é um exemplo, né? Matéria-prima, mão de obra e o recurso entrando, e a gente tem resíduos e produtos. Bom, conceitos dos processos químicos e industriais. Indústria química, a gente tem, quando não sofre transformações, são operações unitárias para os produtos, e caso sofra transformações, a gente tem a conversão química ou processo unitário. Diferente de operações, ó, processo, operações, ok? A indústria química, ela tem aqui esses recursos aqui que inclusive boa parte das pessoas tem no laboratório de química, né, na graduação, então compreender sobre destilação, sobre extração, peneiração, filtração, etc. Aqui ele dá um exemplo de obtenção do ácido fosfórico. Quando a gente vê esse S aqui, a gente está falando de sólido, AQ de aquoso e L de líquido, tudo bem? E G provavelmente gasoso. Então, aqui ele dá um exemplo de como que ocorre isso. Eu vou pular aqui porque o importante para a gente é aqui, ó. A gente tem esse diagrama de blocos onde fala cada uma das etapas e algo que a gente vai lidar posteriormente. Bom, aqui ele comenta da participação do PIB, cerca de 21,4% é relacionado com a indústria, né? A indústria química, ela atua aí, vamos lá, uns 3% mais ou menos do PIB industrial, né? Sendo só de produtos químicos, farmacêuticos e farmoquímicos. Ele comenta um pouco sobre a indústria brasileira de produtos inorgânicos, orgânicos, resina elastômeros e produtos preparados químicos diversos. Fala bastante da indústria brasileira aqui, com quais que são os produtos químicos, né, de uso final, principalmente da população em geral. E fala sobre questão de faturamento. Então aqui é mais a importância, né? Por que que seria interessante a gente estudar? Mas o principal objetivo é esse daqui, né? A gente compreender sobre a lei da conservação de massa e energia. E aí a gente vai se ater mais o processo de entrada, processo em si da operação química e a saída. Bom, aqui fala um pouco dos objetivos, né? E o conteúdo programático. Então, introdução ao processo químico, balanço de massa, né? Que a gente entra posteriormente, balança de energia, operações unitárias. E aí a gente já vai para o segundo slide, onde ele fala um pouco sobre as escalas industriais do desenvolvimento de laboratório, desenvolvimento semi-industrial, que é para conversão química, operações físicas, né? E o projeto de implantação no processo industrial. Esses daqui são dois pontos importantes que a gente vai chegar a ver posteriormente, que é o rendimento de uma reação, que é o modo produto principal por modo produto principal equivalente a desaparição completa dos reagentes mais importantes. Então, o que é o meu produto principal? É X coisa. E os mols do produto principal equivalente à desaparição completa do reagente mais importante? É do inicial. A conversão da reação, né? Mols de reação no fim da reação e mols do início. Então, quanto foi convertido, e aí, salvo engano, quando a gente vê mais para frente, a gente faz essas conversões de forma separada.
quanto de carbono, quanto de hidrogênio, quanto de oxigênio, enfim. Hum. Aqui ele comenta um pouco dos conceitos, né, industriais químicos, acho que dá para a gente passar um pouco referente a isso. Aumento de pressão no favorecimento da reação direta, então você aumenta a temperatura, provavelmente as partículas elas se agitam numa quantidade maior e a gente consegue ter um processo mais acelerado do que a gente precisaria. E aqui fala um pouco sobre a velocidade de reação, que está diretamente relacionada ah, com o que a gente viu ali, por exemplo, de pressão, né? E algumas delas precisam ser realizadas para facilitar no processo. Aqui é termodinâmica e a troca de calor envolvida na reação química, né? A gente tem as operações que são contínuas, então ele fala aqui de indústria petroquímica, produção de papel em larga escala, usina de eletricidade, tratamento de água. São operações que não necessariamente precisam parar para você fazer setup de máquina, enfim. Pela disponibilidade de matéria-prima, é mais interessante você seguir com o equipamento ligado e alimentando o equipamento. Operação descontinuada é batelada, ou também pode ser lote, mas batelada é muito mais voltada à indústria química. E aí é, por exemplo, fabricação de produtos farmacêuticos ou alguns produtos de consumo que podem ser feitos diferentes tipos, diferentes características no uh, mesmo aparelho, né? Aqui ele fala sobre operação contínua descontinuada, né? Se o regime é permanente ou ele diminui. Aqui, das operações semi-contínuas, é interessante compreender o que eles fazem para, tipo, ter uma mudança do que seria a batelada, mas ainda assim retroalimentar com algumas coisas que já tinha sido feito no processo. E e aqui ele comenta um pouco dos fluxogramas, que basicamente a gente vai trabalhar com esse de bloco aqui, ó, que ele fala do extrator, misturador, reator, separador. Então esses blocos aqui, as setas indicam o sentido, né, da operação, e o bloco em si seria o processo, que a gente viu anteriormente na fabricação de ácido fosfórico via úmida. Por que via úmida? Porque desde a rocha, você vai ver aqui que no evaporador a gente vai tirar água. Então a gente tem muitos rejeitos, né, que entram e participam do processo. Aqui ele fala sobre a seleção no processo químico, projeto e operação, né, a questão de laboratório, matéria-prima, onde escolher, né, e como que é o controle e instrumentação do processo químico e como fazer economia no processo químico, inclusive aqui com a pesquisa e desenvolvimento. Então, geralmente são áreas separadas para poder ter esse tipo de atuação. Então, a gente sempre tem que ter em mente sobre os balanços de energia, mão de obra e custo global. Aqui ele fala sobre economia de processo, né? Isso aqui eu não sei descrever, para ser sincero. E a avaliação de mercado é compreender, né? Querendo ou não, qualquer inovação ou qualquer produto que vai ser à venda, que não necessariamente é inovação, precisa ter um mercado consumidor. Aqui está falando de localização da fábrica, né? Para ter logística, para ter mão de obra, custo de terreno, rejeitos, onde que eu vou colocar. A questão de segurança, que é importante, porque, obviamente, dependendo do tipo de composto químico que você está atuando, pode ser perigoso. Construção da fábrica, a gente tem que ter uma empresa especializada, né, com familiaridade para a construção em si, né, do ambiente. Pesquisa e desenvolvimento, ele fala aqui um pouco, né, sobre comentou como que melhora o processo, diminui custos, melhora a parte da qualidade, enfim. E agora a gente vem para o terceiro, né, slide, que ele leva em consideração as variáveis, né, do processo químico, e uma das principais que a gente vai atuar são com as unidades e dimensões. Então, aqui tem a questão de conversão de unidades, então, como transforma 36 miligramas para gramas, para quilos, isso porque as unidades de medidas, elas podem ser convertidas para uma que seja mais ideal. A primeira que ele pede é para converter uma aceleração de 1 centímetro por segundo ao quadrado em quilômetro por ano quadrado. Eu já deixei separado aqui, né? Pô, brincou.
Deixa eu pegar aqui, só um instante. Bom, enfim, o Brainly não quer me ajudar, mas o resultado é esse aqui, 9,95 vezes 10 a nona quilômetro por ano. Você me pergunta, Jonathan, por quê, né? Se você pega 1 centímetro e quer transformar em quilômetro, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. 1 centímetro em quilômetro é tipo 10 a oitava ou 10 a sexta, eu não me recordo bem. Vamos supor que seja sexta. E aí do ano você tem que pegar 365 dias, tem 24 horas, 1 hora, tem 60 minutos. 60 minutos, tem tantos segundos, que é 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto são 60 segundos. E aí você fazendo todas essas conversões, você vai chegar naquele valor lá. E aí ele fica 10 a nona, porque chega num momento que eu acho que até errei aqui no 10, ele tem um 10 a oitava, que ao quadrado ele vira 10 a 16. Enfim, só fazer as contas, conversão, não tem muito segredo aqui, né? E ele fala sobre as unidades, tem as unidades básicas, né? Então, para massa, comprimento, tempo, temperatura, corrente elétrica, intensidade de luz, os múltiplos, né? Como minutos, horas e milissegundos, ou seja, a massa, miligrama, quilo, tonelada, enfim. E unidades derivadas é aquele que vem tudo junto. Então, tipo assim, quilograma, metro por segundo ao quadrado, se não me engano, é Newton. Então, você vai tirando algumas coisas nesse sentido. Que é o sistema de unidade, a gente vai se atentar só ao sistema internacional, né? Mas faz algumas conversões aqui. Ele mostra algumas conversões, né? Que não tem muito erro, que é comprimento, massa, mols, né? Tempo, moles, né? Temperatura, Kelvin, corrente elétrica, ampere, enfim. E algumas unidades derivadas, né? Então, joule, o que a gente tira? Um newton metro, enfim. Aqui ele comenta sobre os cálculos, né? Mesma coisa. Massa e volume. Bom, massa específico ou densidade de uma substância é a massa por unidade de volume. O volume específico é o volume por unidade de massa. E a massa específica de líquidos e sólidos puros são essencialmente independentes da pressão e variam relativamente um pouco com a temperatura. Isso a gente não chega nem a ver direito, mas a gente tem que a água a 4 graus Celsius é 1 grama por centímetro cubo, ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. E aí vem a nossa primeira pergunta, né? Densidade do tetracloreto de carbono é esse valor aqui e ele quer saber qual que é a massa. Bom, se densidade é igual a massa sobre volume, massa, então esse V vem para cá. E para nossa felicidade já está aqui, né? Então, qual a massa em 20 centímetros cúbicos? Se a massa pode ser calculada com essa forma, massa é volume vezes densidade. Então, a gente tem 20 centímetros cúbicos multiplicado pela densidade. Lembrando que centímetros cúbicos em cima com centímetros cúbicos que está embaixo dividindo, centímetros, centímetros cúbicos que está muito feio. Centímetros cúbicos vezes grama por centímetro cúbico, o que vai acontecer? Você vai cortar esse com esse sobre o grama. Exatamente a massa que a gente quer. Então, se atentar às dimensões, né? Então, deu 31,9 gramas, né? Então, a massa em 20 centímetros cúbicos de tetracloreto de carbono é 31,9 gramas. Quando ele pede o volume em 6,20 libra-massa, tem que ter uma conversão nesse caso, onde uma libra-massa corresponde a 453,59 gramas, aproximadamente. E aí você quer calcular o volume, então bem simples. Mesma coisa, eu quero volume, pô, o volume tá aqui. Então vou trocar com a densidade.
Então, volume é igual a massa sobre densidade. Que é o que vai acontecer aqui embaixo, né? A gente mantém a massa, que é multiplicada aqui. Bom, se 1 é 453, 6 é quanto? 2.812, ok? Mantém a massa aqui em gramas, divide aqui por grama por centímetro cúbico, e aí grama por grama vai zerar e centímetro cúbico vai multiplicar. Eu vou dar um adendo nesse ponto aqui, que o pessoal acaba se perdendo e eu acho interessante. Tem uma regrinha meio bestinha, mas ajuda pra caramba, que é mais ou menos assim. Aqui é x, aqui é y, eu vou colocar aqui é y, aqui é x. Esse com esse e esse com esse. Então, se a gente está olhando lá, que é, deixa eu pegar aqui de novo, sei lá, tal coisa grama sobre 1 dividido por grama sobre centímetro cúbico. Esse centímetro cúbico vai subir para cá e esse grama vai subir para cá. Se a gente tem outra grama aqui, cortou aqui, esse centímetro cúbico vai ficar lá em cima. Por isso que esse centímetro cúbico que aparentemente está aqui embaixo, ele na verdade fica aqui em cima. Não se esqueçam disso aqui. Isso aqui é essencial, facilita muito a vida. E aí a gente vai ter 1.763,5 centímetros cúbicos quando faz essa divisão, beleza? Bom, vazão ela envolve o movimento de materiais de um ponto ao outro em uma unidade de processo, e aí ela pode ser expressa em termos mássicos ou volumétricos. Mássico, quilograma por segundo ou volume por segundo, beleza? O importante nesses casos é que você consegue trabalhar com esses termos, e aí a gente chega aqui. Aqui não é vazão volumétrica, é vazão mássica. Mas por mais que não esteja escrito, vamos lá. Ele fala que a vazão volumétrica de N-hexano em uma tubulação é de 6,59 gramas. Bom, grama é massa, então já matamos. E como é por segundo, então a gente sabe que é vazão. Então aqui está a nossa densidade. Qual é a vazão volumétrica? Pelo amor de Deus, né? Massa sobre volume. A gente quer a vazão volumétrica. E já está aqui prontinho. Cadê? Então vamos lá. A vazão volumétrica é a vazão mássica sobre a densidade, que não mostrei aqui. E se a gente tem 6,59 gramas por segundo... aqui eu dou um bom exemplo. Dividido por 0,659 gramas por centímetro cúbico, que é a nossa densidade, vai dar 10 centímetros cúbicos. Vamos lá dar uma analisada nesse negócio, ó. Gramas por segundo dividido por gramas por centímetro cúbico. Eu vou colocar até uma outra cor aqui. Aí repara. 6,59 0,659. Tá meio óbvio isso aqui, mas vamos se atentar aqui, né? Então foi o que eu falei. A gente faz esse com esse e esse com esse. Então, na verdade, a gente vai ter grama centímetro cúbico dividido por segundo grama. Cortou grama com grama, a gente vai ter centímetro cúbico por segundo. Dividindo esse por esse vai dar 10. Por isso que no final a gente vai ter que é 10 centímetros cúbicos por segundo. Beleza? E aí ele pede depois a vazão volumétrica com essa densidade, uma tubulação de 100 centímetros cúbicos por minuto. E aí pede a vazão máxima. Aqui, salvo engano, tem uma conversãozinha, vamos dar uma olhada. Bom, vazão máxima é a vazão volumétrica por densidade. Só pegamos o M, mantivemos, e o V que estava dividindo passou para o lado da densidade. Não teve conversão, então são 100 centímetros cúbicos por minuto, multiplicado por 1,59 gramas por centímetro cúbico. O centímetro cúbico
os dois estão na ponta de baixo. Ah, não, aqui é a multiplicação. Então é centímetro cúbico. Desculpa, pessoal. Centímetro cúbico por minuto multiplicado por grama por centímetro cúbico. E aqui diretamente corta. Beleza? 100 vezes isso aqui dá 159. Não tem muito erro. Bom, composição química, mol e massa molecular. Aqui ele dá um exemplo que um mol de monóxido de carbono é 28 gramas, quilogramas, libra-massa e toneladas, né? Comparando com aqui. Beleza? Não tem erro também. E aí ele vem. Se o dióxido de carbono, CO2, a massa é 44,01 gramas por mol, flui através de uma tubulação com uma taxa de 100 kg por hora. O que é isso aqui? Quilo por hora. Vazão mássica. Então a vazão molar de CO2 é... Aí que vem a brincadeira, né? Então vamos lá. O que é a vazão molar? Nada mais é que a vazão mássica dividido pela massa molar. Ó, massa molar. Se são 100 kg por hora, então a gente tem como que ele quis trabalhar na mesma coisa, né? Não quis transformar essa grama aqui, ele quis transformar o quilo. Então, opa, são 1000 gramas por hora dividido por 44,01 gramas por mol. E aí a gente vai ter 2.271,75 mols a cada hora. Mol, desculpa. Beleza? Então vamos seguir aqui, fração mássica e fração molar. Fração mássica é a quantidade de massa, sei lá, da espécie a cada massa total que a gente tem, né, daquele processo. E a fração molar é quantos mol a cada mol total. E aí tem um pontinho aqui que é interessante a gente comentar. Bom, a gente tem uma solução de 15% A em massa e 20% B em mols. E aí pede para calcular. E aqui, o que acontece, né? Se a gente fosse pensar no todo, a gente tem 15%. Quando a gente, aqui em cima é massa e aqui embaixo é mols. A gente tem 15% de A e 100% menos 15%. Eu tô com medo de errar a conta. De B, né? Isso falando em massa. E aí embaixo a gente tem 20% de B. E aí 100 menos 20% de A. Então, para o mesmo produto, a gente tem proporções diferentes de massa e de mols. E aí é importante saber isso para as perguntas que vêm. Bom, ele pede para calcular a massa de A em 175 kg de solução. Bom, solução é o que a gente vai ter no final. E a gente tem uma massa que a gente vai chutar aqui, mas independente da massa que vir, 175 é o total, 15% vai ser A. Então, tem muito erro aqui, né? Olha lá. 175 vezes 15%, dá 26,25. Não tem erro essa pergunta. Vazão mássica de A na corrente que está fluindo a uma vazão de 53 libra-massa por hora. Ok, vazão mássica. Tá aqui ainda, a gente está em massa. Bom, é 15%, né? Ela tá fluindo nisso aqui. A gente tem que relembrar a forma de vazão mássica que a gente até se deparou aqui, né? Eu já vou pular aí direto aqui. É a vazão total do fluido e a porcentagem desse fluido em A. Mesma coisa, a gente tem 53 libra-massa hora, os 15% de A, a gente vai ter 7,95 libra-massa hora, né? Também não tem muito erro. A vazão molar de B, e agora a brincadeira ficou diferente, numa corrente de 1000 mols por solução por minuto.
Hum, bom, se 20% de tudo é B, e ele quer saber a vazão molar de B numa corrente de 1000 mols, quanto que é, pessoal? É 200, né? 1000, 20%, também não tem erro, ok? E vazão total de solução correspondente à vazão molar de 28 kmol de B, parece por segundo, né? Então a gente já tem uma vazão molar de B 28 kmol. B é 20% de um total. Divide isso pelos 20%, que está aqui. Então, bom, aqui está escrito, né? Como sabemos que a vazão molar é 28 kmol por segundo de B e a solução tem 20% de B, se você fizer essa conta aqui, né? É 28 kmol de B e aí você faz 1 kmol de solução e 0,20% de kmol é B, vai dar 140 kmol de solução, que é o total. E se a gente fizer o contrário, a mesma coisa, 140, 20% é quanto? 28. Acabou. A massa da solução que contém 300 libra-massa de A. O processo é a mesma coisa. Se A é 15%, pô, não tem erro. Aqui, ó. 15% de 300, 2.000. Desculpa. Que número que 15% dá 300? 15 por 2.000. Beleza? É isso. E aí vem concentração mássica e concentração molar, molaridade e vazão molar. Bom, concentração mássica é o componente de mistura na solução, a massa deste componente unidade de volume da mistura. E concentração molar é a quantidade de mols. A gente vai ter um exemplo aí, eu vou conseguir explicar melhor. Molaridade é o valor da concentração molar do soluto expressa em mol por soluto por litro de solução, né? Com 2 mol a cada litro. E vazão molar foi o que a gente explicou, né? É o número de mols de componente por unidade de tempo. Mas o mais difícil de compreender é concentração mássica e concentração molar, que nada mais é, pô. Qual que é a massa do carbono? É 16? Nem lembro. Não odeio química. Mas se você fizer uma média disso aí, você sabe que a massa é 16 e o outro tem, sei lá, 1, hidrogênio 1, dá para tirar a porcentagem disso, beleza? E a concentração molar é relacionada aos mols. Dá um exemplo aqui, uma mistura de gases tem a seguinte composição mássica. 16% é O2, 4% é CO, CO2 é 17%, N2 é 63%. Ele pede a composição molar, mols. Então tem que saber que diabo é isso aqui. Bom, vamos pular para a tabelinha? Beleza, se a gente tem 100 gramas de mistura, O2 é 16%, CO 4, 17,63. Fração mássica. Esse aqui, peraí. Eu acho que aqui a gente já tá com a fração, né? Bom, o que é fração mássica? Aqui é a massa de A da massa total. Isso aí. A gente tem aqui. Aí pergunta, o que é a massa, né? Bom, massa de 2, 16, 4, 17,63, 32. Oh, mas de onde escreveu 32? Porque é 2, burro. Aqui, ó. O2. O2. CO 4, 28. Por que 28? Deve ser o C somado com O. Por isso que aqui é o CO2, 28, 8. Não, mas são dois de O. 24, C, 6. Bicho, eu não lembro de cabeça. Mas enfim, é isso. Tem muito erro não. Aí, mol. Por que é 0,5? É o quê? 16 por 32 dá 0,5? Deve ser.
Mas é só olhar em cima aqui. Ah, o que é esse aqui? Ah, é o valor disso aqui por esse outro aqui, ó. Pum. Ah, o que é isso aqui? É NI, que é isso aqui, divide por N total. Que é N total? Essa desgraça aqui. Aí esse dividido por isso dá isso. Isso aqui dividido por isso dá isso. É isso. É massa molecular média, né? A massa molecular média, ela leva em consideração, vamos dizer, vai, é uma média ponderada, né? Sabe aquela coisa que a prova 1 vale 60% da nota e a prova 2 vale 40% da nota? É tipo isso aqui. Mesma coisa. E aqui tem a fração molar também, né? Então ele pede a massa molecular média, né? Ele pede para calcular a massa molecular média a partir da composição molar e a composição mássica. Lembrando, composição molar são quantos mols que estão lá e a massa sobre a massa. Tá aqui também, ó lá. Pera aí. Ó lá, 79% vezes 28 gramas mol de N2. E O2 é 32 gramas mol. 21%. Que nem tá aqui. Multiplicou, pum, sai o resultado aqui, 28,8. Opa, 28,8 gramas por mol. Quando ele pede da composição mássica, a gente tem 70 e poucos por cento vezes 28 e 32. Que é a massa, né, de N2 e a massa de O2. Mas não é a cada mol, é ela por ela mesma. Por isso que dá esse resultado aí. E o valor dá o mesmo. Tô explicando bem mal, né, velho? E aí, conversão entre vazão molar, mássica e volumétrica de uma solução. Bom, uma solução aquosa de 0,5 mol de ácido sulfúrico entre uma unidade de processo com uma vazão de 1,25 metro cúbico por minuto. A densidade da solução é 1,03 gramas por mililitro. Calcule a concentração mássica, vazão mássica e fração mássica. Bom, concentração mássica, a gente vai olhar essa desgraça aqui. Vazão mássica, multiplicação da vazão com a massa. Que nem a gente vê aqui, vazão mássica. Aqui, cadê? Aqui, ó. Que a gente pode ter aqui se a gente tiver a densidade e o volume. E aí, por último, ele pede a fração mássica que a gente tem aqui. A massa sobre a massa total. Eu já vou para cá, que já tem tudo aqui, beleza? Então, concentração mássica pode ter densidade vezes fração molar vezes massa molar. E aqui, bom, por que tá diferente, né? Uma eu utilizei uma pesquisa na internet e a outra foi o que foi passado em aula. Vou me concentrar no que foi passado em aula. Então, concentração mássica é massa no volume, em algum volume. Por isso que é 0,5 mol por litro. Deixa eu lembrar de onde é esse 0,5 aqui, ó. Mol a cada litro. E aí ele faz vezes 98 gramas por mol. Vezes 98 gramas por mol. E depois só faz a conversão de unidade que a gente quer quilo por metro cúbico. Deu 49. A vazão mássica aí é a multiplicação. Concentração mássica vezes vazão volumétrica. E aí você multiplica, né, os 49 vezes 1,25 metro cúbico por minuto. Foi passado aqui. Tem que converter o segundo aqui, deu 1 kg por segundo. E a fração mássica tá aqui, a gente tem que descobrir qual que é da solução. Lembra? É massa de A sobre a massa total. Então, qual que é da solução? Você calcula nesse aqui, 1,5 metro cúbico por minuto vezes 1,03, que é a densidade da solução.
faz. Tudo isso aqui é conversão que. Em 1 minuto por 60 segundos. 1.000 ml por 1 litro. 1.000 litros por metro cúbico. Até achar quilogramas por segundo, que é da solução. E para MH2SO4, que a gente tinha achado aqui que é 1 kg, aqui para cima. Dividir um pelo outro vai dar o valor que a gente quer de concentração máxima desse carinha aqui pela solução. Beleza? E aí praticamente acaba os slides, né? Ele fala de pressão, né? Que é sobre uma superfície, né? Aqui tem a pressão em si. Fala sobre pressão atmosférica, absoluta e manométrica. Então a pressão absoluta é a pressão manométrica mais pressão atmosférica. Então tem um valor, né? São Paulo é 700 e pouco, salvo engano. Então você descobre qual que é a total, porque a manométrica a gente trabalha com ela zerada. Jonas, por que a gente trabalha com ela zerada? Vamos supor, né? Você tá aqui em São Paulo e lá é Santos. Olha lá, Santos, meu filho. E aqui é São Paulo, capital. Daqui pra cá é 700 e pouco. Aí você vai olhar lá no reloginho. Finge que aqui seria. Começa 700 e pouco. Aí o seu relógio tá batendo aqui em 2000 e pouco. Cara, você vai ficar fazendo conta de 2000 menos 700? Quanto que dá isso? De cabeça eu não sei, velho, porque eu sou burro. Você não vai ficar fazendo essa conta. Então você vai pegar, né? O 700 vai ser nossa pressão zero. E aqui vai ser 2000. Ó. Aqui 2000 menos 700. 300, 400. É 1400, sei lá. Ah, subiu 1400. Pronto. Eu fiz tudo errado essas contas aí. É isso, vocês entenderam, né? Então, assim, zero isso aqui, cara. Eu não vou ficar trabalhando com o número 700 e pouco. Eu zero isso. Então, é por isso que existe a pressão manométrica, pressão atmosférica, para dar a pressão absoluta. Beleza? Não tem erro também. Só uma forma de visualização. Aqui estão os exemplos de temperatura, né? Ai, o que é Kelvin? Ai, Celsius 273. O que é Fahrenheit? Essa conta dos infernos aqui. E é isso. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção durante esses 40 minutos de pura gritaria, baixaria. Mas o próximo vídeo é cada um desses exercícios resolvidos. E para cada um desses exercícios serem resolvidos, os meia hora de vídeo que eu vou fazer, eu vou gastar pelo menos umas 5 horas para resolver essa porra aqui. Então, assistam o próximo capítulo. É isso aí, muito obrigado pela atenção. Se cuidem.